Imagina você ser convidada para ir para a festa da sua amiga que você conhece há mais de 20 anos e chegando lá você coloca o seu pequeno para dormir e em um determinado momento da festa não só você, mas todos os convidados encontram o seu pequeno com o primo dessa amiga de 40 e tantos anos em uma situação tão bizarra que eu não sei nem se eu consigo descrever aqui. Mas resumindo bastante, ele na cama com o seu pequeno. Essa é a história do Marco Furlan e a gente vai deixar o nome dele aqui porque eu não acho necessário identificar a mãe e a criança nessa situação. Mas, por incrível que pareça, a parte mais bizarra e pior eu ainda vou contar aqui pra vocês. Primeiramente, eu peço que vocês já deixem um like e um comentário aí para ajudar o canal, porque nos últimos vídeos a gente teve uma baixa aí de views significativa. E vamos para a história, que hoje vai ser um pouco difícil de eu contar, porque eu já tive contato com esse cara. O Marco Aurélio Furlan tem 48 anos e é um ator já bem reconhecido no mercado, principalmente pelas suas publicidades e por alguns trabalhos que ele fez na Globo. Eu vou nomear aqui para vocês os mais importantes. Publicidades, ele já fez publicidades grandes e de nome, até porque, deixando a foto dele aqui para vocês verem, ele tem um perfil de padrão europeu, que é o que mais vende na área de publicidade, na área de TV, cinema, nem tanto, mas principalmente novela, é o perfil do galã. Em 2009, então, ele fez um personagem importante chamado Heitor em uma produção da Globo chamada Aline. Também participou de algumas séries da HBO e fez a novela Carrossel no SBT, o que agora me deixa assim até um pouco constrangida, porque é uma novela que um número maior de elenco é de crianças, né? São crianças. As publicidades, eu não vou citar as marcas aqui importantes, porque a maioria nesse momento já deve ter apagado qualquer tipo de conteúdo que tenha com ele. Ele também tem papéis importantes em peças de teatro e ele era muito conhecido nessa área. Por isso que eu tive algum tipo de contato assim. Vamos explicar isso aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu sou atriz, eu sou formada em artes cênicas e eu fiz um curso técnico na Escola de Atores Wolf Maia e uma das minhas amigas chegou a namorar o Marcos. Ela namorou ele por 4 anos e as únicas red flags que a gente conseguia ver ali, que eu não acho que seria algo pra identificar com o que ele está sendo acusado agora, era de um homem extremamente livre. No caso da minha parceira, ele nunca assumiu ela publicamente. Eu saía pras baladas, para as festas à noite e sempre encontrava ele por lá sem ela, e se tinha uma fama que também pelo perfil conseguia a mulher que queria e que ficava assim com outras mulheres. Eu não vou nomear aqui a minha amiga que tinha um relacionamento com ele, mas foi um relacionamento um tanto quanto que conturbado por essa questão de que, ao meu ver, não era certo. Nas redes sociais ninguém sabia que eles namoravam e ele tinha aí essa coisa de várias mulheres. Então o perfil dele era mais para um cara galinha, galã, garanhão, do que o que tá acontecendo agora. E por que eu tô fazendo questão de falar isso para vocês aqui? Porque confirmando o que ele fez, mais uma vez a gente cai na história de que quem vê cara não vê coração, não vê cérebro, não vê nada, porque a imagem que ele passava, isso, gente, acho que mais de 7 anos atrás, tá? Pra mim e pra galera ali do teatro, a gente jamais poderia imaginar que em algum momento da vida ele poderia ser um pedo, poderia imaginar tudo, esses homens escrotos que saem com todo mundo e tal, mas conectar isso a pequenos, jamais. Então eu acho importante deixar essa informação aqui para vocês entenderem que às vezes vocês olham aí para um cara e acham que não, imagina, não tem nada a ver, e a gente realmente não tem como confiar ou descrever o padrão de uma pessoa por nada, nem pelo tempo que ela tá com você. Afinal, essa história, ela se inicia com a mãe de uma prima dele, né? Ou seja,
ele tem um vínculo muito forte com essa menina, e a mãe que foi no aniversário dessa prima dele tinha uma amizade de 20 anos com ela. Ela não conhecia o Marco, mas chegou a ser apresentada nessa festa. A festa aconteceu em uma chácara em Pindamonhangaba e eles decidiram então fechar esse lugar para comemorar o aniversário da prima dele, e as pessoas mais íntimas, só as mais íntimas, ou seja, pessoas de confiança, fecharam o fim de semana para dormir nessa chácara. Aí tinham em torno mais ou menos de 10 pessoas e tinham muito mais crianças do que esse pequeno que infelizmente passou por isso nessa história. Eu disse que não ia dar identificação, né, principalmente do pequeno, mas eu vou deixar aqui o primeiro nome da mãe, que é Maria, pra gente conseguir falar e não ficar confuso com a dona da festa e a que passou pela situação, que é amiga da dona da festa, então a gente vai chamar ela aqui com o primeiro nome, que é Maria. Maria, ela é divorciada e ela tem esse pequeno que é autista e que ela faz praticamente todo o acompanhamento desse pequeno. O pai também já está sabendo do que aconteceu e também participava. O pequeno, eles têm as características de ser extremamente inteligente, graças a Deus, sensível e ter hiperfoco. E isso a gente aí deve à mãe também, né? Que com certeza ele se desenvolveu mais porque o autismo, a criança pode simplesmente silenciar e não falar, o que seria uma característica observada por PIDs, né? No caso dele, eu vi numa notícia que talvez ele seria não verbal, mas pelo que aconteceu, ele é verbal. Então a gente tem um mérito aí da mãe que vem com esse pequeno cuidando há um tempo para que ele se desenvolva e consiga aí ter cada vez mais habilidades de conviver socialmente e até mesmo de se proteger. Então, do dia 1 para o dia 2 de agora, né, de agosto, se tá acontecendo essa festa, o Marcos Furlan está lá, é apresentado a Maria, e eles estão todos curtindo a festa. Em um momento, o pequeno, então, da Maria diz que está cansado e ela pega o pequeno, leva até um quarto e cobre ele tudo para ele descansar. Quando ele começa a dormir, ela volta então para a parte externa da chácara, onde estão outras pessoas conversando e se divertindo. E é importante dizer que isso acontece lá em torno das 20 horas e que quando ela volta, o Marcos está nesse ambiente. Ela, em nenhum momento, e eu acho muito importante falar isso aqui, porque tem gente que ainda teve a capacidade de julgar essa mãe, de falar porque tá numa festa com uma criança. Pera lá, gente, também não é assim, né? A gente tem casos e casos. Tanto que tem um momento e ela vai e volta ao quarto da criança para ver se está tudo bem, se ele está dormindo, se ele está com frio, se tem que cobrir. Então ela tem toda uma preocupação. E é graças a essa preocupação que praticamente, na minha visão, ela conseguiu salvar o pequeno. Alguns falam que foi nas 19 horas, outros falam que foi às 20 horas, isso não tem muita importância. A importância é que quando essa mãe volta para a parte externa da festa para continuar depois de ter olhado seu pequeno, o Marcos, 10 minutos depois, se levanta e vai para um outro ambiente. E aí, em pouco tempo, eu vi, né, a advogada comentando, coisa de 5 ou 10 minutos por aí, a criança começa a gritar. A gente tem aí, né, bebidas, música alta, tal. E essa mãe, ela tá muito atenta, porque ela vai de novo ver o que está acontecendo. E é incrível como em pouco tempo já tinha acontecido o pior. A mãe disse então que entra e encontra o Marcos deitado com o pequeno, com a peça íntima do pequeno na mão e o pequeno gritando: ai, ai, para, tá doendo. Em várias notícias aí, cada um descreve esse momento de um jeito diferente. Tem lugares que chegaram a falar que ele estava com um membro ereto, que a criança estava com a mão nas partes de trás gritando. E tanto ele como a criança estavam sem roupa. E aí a gente tem a amiga
que entrou no quarto depois que a mãe escutou a criança e foi ver o que estava acontecendo, que também descreveu dele estar segurando a peça íntima da criança, de estar com as calças abaixadas, de a criança estar falando para tá doendo, a mãe descreveu a criança falando ai ai. Todo mundo da festa foi para ver o que estava acontecendo, entrou nesse quarto. Num primeiro momento, o Marcos disse que jamais faria isso, ele negou o acontecido e disse que só estava passando pelo lugar, né? Como se ele estava sem roupa, se a criança estava sem roupa, se o pequeno estava sem roupa, se ele estava como uma peça do pequeno. Chega a ser assim, eu não sei explicar o que eu sinto, né, com a pessoa ainda negando. Mas tudo tem que ser avaliado sempre e tem que ser provado. Se fala então é que além de negar, ele queria sair do ambiente. E aí as pessoas da casa não deixaram, né, que isso acontecesse. E a mãe pediu para que então ele saísse de perto do menino para ver o que realmente estava acontecendo. Mas eles seguraram o Marcos lá até que a polícia viesse. E aí ele começa a mudar, né, as vertentes do que realmente estava acontecendo. Num primeiro momento, então, para a polícia, ele diz que ele confundiu o pequeno com a namorada. Vamos lá. Um pequeno de 5 anos, menino, quais são as chances de você conectar as características de um pequeno a uma mulher? E aqui é muita bebida? É muita substância? Vamos pensar que sim, poderia ser. Mas o buraco começa a ficar mais embaixo quando o Marcos não chega com nenhuma namorada. Ele não tem nenhuma namorada no ambiente da festa. E a coisa fica mais triste ainda quando se busca pela vida pessoal do Marcos e se confirma que ele não tem uma namorada. Então, mesmo que ele tivesse usado muitas substâncias, tivesse imaginado a namorada dele que existe lá, isso não seria possível, porque ele não tem uma namorada. Eu sei que pode ser, assim, até irritante, né? Eu estar aqui desmiuçando um dos argumentos dele. E eu tô fazendo isso, gente, para que fique muito claro quais são as provas que estão sendo colocadas aqui na mesa. Primeiro que pela imagem padrão, muita gente olha e pensa, não, isso não pode ser, tem alguma coisa errada. Sim, nós temos que estar avaliando o lado daquele que num primeiro momento é suspeito, a gente tem que escutar ele também. Só que tem situações que mesmo com muita coisa, muita substância bebida na cabeça, não tem como ver um lado de defesa. Então eu tô passando aqui para que vocês possam refletir nos comentários sobre tudo que está sendo falado. O Marcos, ele tinha um Insta Furlan, onde ele postava as coisas dele e tal, não tinha muitos seguidores, não era uma coisa que ele usava para divulgar, porque como eu disse, não só pelo perfil dele e por ele engatar em vários trabalhos, ele não precisava dessa divulgação toda para fechar trabalhos, no sentido de que ele era mesmo aquele ator mais conectado à parte do teatro e que se fechava também coisas na TV. Além do Insta Furlan, ele estava no Tinder. E aí pegaram lá a descrição dele no Tinder, eu vou ler aqui para vocês, mais uma vez confirmando que ele não tinha namorada. No Tinder, né, ele coloca assim, tem lá a especificação do que você está procurando. Relacionamento sério, casual, enfim. Algo sério. Mas vamos ver. Ou seja, quer sério, mas não quer, né? Tá lá como um homem monogâmico. E sobre mim, Insta Furlan na rede vizinha, que foi o que eu falei, né? Que esse Instagram está desativado. Até um tempo atrás eu conseguia ver esse Instagram, mas aí no dia que aconteceu eu fui procurar e já não existia mais. E tá lá, ator em Sampa, mas morando em Campos do Jordão. E eu tenho, né, informação por ter esse contato de antes com a minha amiga quando ela se relacionava com ele, de que ele montou, né, praticamente construiu lá a casa dele lá em Campos do Jordão. Tenho bom humor e educação e não curto quem não tem. Se for do bem, bora conversar. Tô solteiro e não vejo nenhum problema em conhecer alguém pelo app. E aí ele fala, não sou fake e não tenho problemas. Pode chamar por vídeo pra ver. Porque, né, ele querendo ou não, nessa área, era o Furlan. Um homem muito bonito, um homem muito desejado. Então, você vai encontrar o Furlan no Tinder, tem alguma coisa errada, deve ser fake. Então, ele brinca com esse, né, não sou fake. Isso também tá sendo usado, né,
para rebater aí os argumentos dele, e se diz que num momento que ele desce então do carro de polícia, ele já fala que ele não lembra de nada que aconteceu, que estava embriagado. Então, de confundir com o namorado, ele passa aí por um surto, né, uma fantasia que ele teve por usar, no caso, só bebida, né? Eu vou falar pra vocês que esse caso, ele serve de exemplo, principalmente pra mim, porque é muito difícil você ver uma pessoa que, tipo, já passou várias vezes por você, que querendo ou não, pela minha amiga da época, que a gente nem tem mais contato, hoje, tinha ali informações, fotos e vídeos da pessoa, né, quando eles se relacionavam. É muito complicado você olhar e ver aquela imagem e você, não é nem acreditar, é você entender que aquela pessoa fez isso. Então, eu fiquei aqui, gente, esperando os resultados da perícia no corpo do pequeno para confirmar até onde isso foi, deixando claro que só dele estar sem roupa com o pequeno nessa situação já é confirmado o abuso, tá? Não precisa ter o toque, mas era algo que eu queria ter confirmação. Então, no início, se davam as notícias de que ainda não sabiam o resultado das perícias, mas agora já saiu o resultado. E sim, teve uma laceração na parte de trás do pequeno. Isso em 10 minutos no máximo que tudo isso aconteceu. A mãe não deixou esse pequeno 30 minutos, 40, 1 hora. Não, foi em poucos minutos. E desculpa, eu falei a palavra errada, não é laceração atrás, é dilaceração. Além disso, o laudo confirmou ali, tá, lesões compatíveis com esse tipo de violência. Na audiência de custódia, ele permaneceu em silêncio e continuou, preso. O pequeno está sendo acompanhado por profissionais, ele não entende o que aconteceu, ele ainda não teve uma crise relacionada a isso. E a gente manda aí, vibrações positivas e muita força para que esse pequeno consiga se desvencilhar desse momento, que eu não sei nem descrever aqui ou imaginar como que possa ser isso na cabeça da mãe, na cabeça da criança. A mãe ainda chega a se culpar, mesmo sendo tão ansiosa, cuidando, ela chegou a se culpar. Mas a gente deixa a imagem aqui para ela de que ela foi uma heroína, porque ela conseguiu pegar a situação no flagra. Poderia ter sido muito pior. Importante dizer que ele tinha aí, tá, Twitter, Facebook, Instagram, tudo, e a família vem desativando, né, mas a polícia conseguiu, o acesso não só ao Tinder, mas também recolheu aí celular, laptop, tudo, para averiguar que tipo de mensagem, se tem algum vídeo, se tem foto, que tipo de conteúdo que ele seguia aí e buscava e procurava nas redes, para entender até onde isso vai, se é algo muito maior, ou se realmente foi só esse episódio. É muito estranho na minha cabeça pensar que essa ação foi feita no meio de uma festa com um monte de gente, direcionada a um pequeno com a questão do espectro autista, assim, numa primeira vez, Então precisa ser investigado. Se isso já não aconteceu outras vezes, e é aí que a gente chega na capa do vídeo, que não foi só uma vez. Porque assim que saiu essa situação do Furlan, outras famílias foram dar depoimentos na polícia de que ele tinha uma relação estreita com os seus pequenos também. E que elas estão assustadas e com medo de que possa ter acontecido alguma coisa com esses pequenos e que até hoje elas não teriam sido informadas pelos mesmos. Então ele tinha uma relação estreita de amizade com mais de um pequeno, de famílias diferentes, além de também aí terem ido buscar o vício dele por true crime. Agora, esses depoimentos, a gente não tem informações e nem dados para passar aqui do que está sendo investigado e do que foi falado. Por ser um processo aí que vai correr, no nome de um pequeno, as coisas ficarão cada vez mais fechadas até que tudo possa ser aberto. Agora, imagine o desespero dessas famílias e aqui, sendo bem sincera, gente, sendo conhecido, sendo próximo, essa coisa de ter uma relação, um estreitamento com meu filho, não.
cortem isso. E assim como eu, outros companheiros que conheciam o Furlan nunca notaram nada do tipo, pelo contrário, que eu digo aqui, né? O que eu via era essa necessidade de sempre estar conhecendo mulheres. Da minha amiga nunca ser divulgada e firmada como namorada, mesmo estando muito tempo com ele, divulgada assim, né, nas redes e tudo e tal. Foi um dos pontos que a gente conversou que tinha alguma coisa errada ali, no sentido de aceitar essa relação dessa forma, né. Na audiência, né, que se tem a primeira, só para saber se ele sofreu alguma coisa na hora que foi preso e tal, e que o juiz ali confirma que ele vai continuar preso, ele nega com a cabeça a todo momento tudo que aconteceu. Desde que aconteceu, ele já arrumou aí 3 ou 4 vertentes para negar a situação. E isso, assim, a gente tá na frente de provas contundentes, de mais de uma testemunha, de provas periciais, não tem muito para onde fugir. Eu cheguei a pesquisar aí se o Furlan é formado em alguma coisa para entender, né, que tipo de presídio que ele vai ficar, se vai ficar separado, se não. Porque além de ter aí encerrado, né, a vida dele como ator, não tem como, né, voltar depois de uma situação dessa, dependendo de onde ele cair, né, em que presídio ele cair, se vai ser separado por ter faculdade ou se vai estar junto com outros, também a gente já espera aí um fim dos presos que estão lá, que já estão acostumados a fazer justiça de casos como esse. Outro ponto importante que a gente tem que analisar nessa história e que tem que ficar de olho é que entre todas as crianças que estavam lá, foi escolhido um com o espectro de autismo, que é uma criança que pode silenciar, que pode imaginar as coisas, que pode ter surtos e crises que às vezes não são direcionadas a nada que o adulto fez. Isso me faz imaginar que foi algo pensado. E se não foi nessa história, se foi no NT, no erro de tanta bebida e tal, isso é muito importante de ser firmado aqui. O Pedro, ele escolhe a criança certa. Preparem as crianças de vocês e muito. Eu tenho que parabenizar aqui essa mãe que trabalhou as habilidades do filho, a ponto dele verbalizar o que estava sentindo, o que aconteceu. Trabalhem as crianças de vocês a gritarem, a falar não, não me toque, a sair chamando a mãe e negando, porque o Pedro tem uma dificuldade enorme de se aproximar desse tipo de criança. Eles observam e vão nos pequenos que têm uma facilidade de se calar, que mostram medo, que aceitam o toque, talvez por acharem que existe uma hierarquia ali do adulto, onde o adulto pode tocar aonde quiser. E outro fator importante que eu queria deixar de alerta aqui é que existe um grupo no Tinder, tá? Desse tipo de homem, Pedro, que procuram mães solteiras para se ter uma proximidade maior dos pequenos, e eles ainda trabalham como conseguir achar essas mães e acessar essas mães a ponto de ter ali uma relação e uma intimidade com os pequenos, para que eles possam ter a liberdade de fazer o que eles quiserem fazer. E eles são pacientes, tá? Esperam anos. Esperam meses, tenham a paciência de ser aqueles que dão tudo para a criança, que constroem ali uma segurança e uma confiança com os pequenos, tá? Não é do dia pra noite assim não, tipo, vou ali, respondi a mulher no Tinder, vou sair com ela e já vou pra cima do pequeno, não. Tem todo um cronograma, existem grupos, então por isso que também é importante a polícia investigar celular, essa conta do Tinder e todas as outras coisas para saber até onde chegam as provas da situação do Marcos Furlan. E é importante falar aqui que esse caso está sendo divulgado dessa forma por ser um ator, mas de acordo com a advogada da família que está no caso, isso acontece todos os dias, com primo, com tio, com avô, com pai, com pessoas normais, no sentido de pessoas que não têm aí uma grande mídia, uma grande divulgação na internet, todos os dias isso acontece, tá? Então, mais uma vez para reflexão, Pedro, ele não tem cara de bom, de bonzinho, de bonzinho, de mal, de bonito, de feio. Ele é uma pessoa, na maioria das vezes, sabe controlar suas ações e faz uma redoma de esconder os seus instintos a ponto de perdurar por muito tempo.
Veja aí, né? Um cara de 49, quase 50 anos. Assim que batido o martelo nessa situação toda, com já testemunhas e perícias aí que provam o que aconteceu. Quem imaginaria? Ninguém da área imaginaria. E eu estou falando por muitos aqui. Não tem como imaginar. E foi aí que me deu um estalo de... Realmente pode ser qualquer pessoa. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.